concluir, um epidemiologista, eu esqueci o nome dele, é Folk, se eu não me engano, ele é epidemiologista oficial do governo norte-americano. Nós temos um ouvinte aí nos Estados Unidos. É um país que a gente, esse ano não foi assim, mas a gente vai 2, 3 vezes nos Estados Unidos, sempre a palestras. O epidemiologista americano, inclusive, diz o seguinte: queremos que as escolas reabram para nós avaliarmos e estudarmos a curva de infecção, a curva de pico ou a curva de declínio. Então eles têm um interesse, inclusive, de ver, vamos abrir a escola e vamos ver o que foi que aconteceu. E esse interesse é público, para você ter uma ideia. Interprete você, ou eu, como... Eu achei um absurdo o comentário dele, mas tudo bem. Quer dizer, vou mandar minha escola, como meu filho como cobaia, para ver como é que se comporta. Pegou a minha mãe, pegou meu pai. Sim. Eu achei o comentário um absurdo, mas veja, foi público. Ele disse isso numa coletiva ao lado do presidente americano, Donald Trump, dizendo justamente isso. A gente vai ter a oportunidade de ver como é a curva do vírus. Aí a minha pergunta é, será que a gente precisa, quando a coisa é vida, não temos vacina, não temos tratamento para isso? E de novo, não precisa ser infectologista. Um jornalista atento como você, e que eu estou vendo aqui com 5, 6 páginas abertas, sabe disso. Não, eu preciso abrir uma escola para ver como é que se comporta numa doença que você não domina, que é nova, que não temos tratamento, que não temos vacina. É desse jeito que funciona? Vamos abrir. E o bicho pegou, morreu mais gente, fecha. Né? Então eu acho que a gente tem que ser prudente, menos é mais. Eu vi uma declaração do secretário de Educação do município de Salvador, que eu tenho acompanhado isso com muita atenção, como pai, não é como médico, onde ele fez acordo com a Oi, comprou chip, disse que vai dar tablet. Não sei se isso já aconteceu, mas a gente tem que estar atento à escola pública, aos meninos que não têm uma condição, que provavelmente que é seu filho, né? Esse garoto não tem um celular, não tem um tablet, não tem uma internet para ter um acesso. Mas a gente deveria, de novo, voltando aos bilhões que foram gastos aí, pegar esse recurso que nós temos e testar. Se não testou antes, tudo bem, antes tarde do que nunca, que o governador teste agora, testem todos, mas vamos gastar dinheiro onde a gente possa reabrir as escolas de forma segura, nem que seja ela de uma forma virtual, que é hoje o que tem que ser provado no mundo inteiro, que é a forma mais segura. Inclusive eu peguei até alguns dados aqui, doutor, eu tenho acompanhado essa questão desses kits tecnológicos e eu tenho até perguntado aos secretários de educação, porque eu tenho alguns números aqui interessantes, doutor, aí quando a gente fala dessa questão da tecnologia, e eu já perguntava aqui aos secretários, e aí novamente eu vou repassar esses números que eu já repassei por outras vezes aqui. Camaçari nós temos 909 homens analfabetos e 1.639 mulheres analfabetas. Com ensino fundamental incompleto, vai para 18.028 homens e 19.558 mulheres. E ler e escrever, nós temos 4.416 homens e 5.000 mulheres. Ou seja, nós pegamos aqui, doutor, se você for fazer uma conta aqui por alto, nós temos quase 40.000 pessoas no município de Camaçari praticamente analfabetas. E o meu questionamento para a Secretaria de Educação esses kits tecnológicos que estão sendo entregues para essas crianças, será que os pais estão conseguindo acompanhar? Será que os pais estão conseguindo ensinar os filhos a usar toda essa tecnologia? Então, isso que deixa... nós ficamos muito apreensivos. Então, essas questões de algumas práticas que estão fazendo e que nós estamos acompanhando, deixa a gente com o cabelo em pé por conta disso. Então, na matéria publicada, tá? Hoje, no Tribuna da Bahia, ele diz o seguinte, que escolas da Bahia passam por reformas para a retomada do ano letivo. E daí é que vem uma questão, até me perdi agora. A pergunta da gente é, quais são essas reformas que estão sendo feitas? São adequações ou são reformas? Porque são ações totalmente diferentes, inclusive até da própria prestação de conta das prefeituras e do governo do estado. Então, quando ele diz aqui em Piauí, por exemplo, nós já fizemos em 3 cidades, Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca. 2 das cidades nós encontramos 10% da população estudantil e professores já com positivo. 10 vezes acima da média da contaminação da cidade. Vamos fazer essa semana Jequié, Itabuna e Ilhéus. Queremos ver o perfil de contaminação. Daí é que o doutor acabou de pontuar aqui perfeitamente, tá? E que é justamente isso aí. Quer dizer que vai esperar a contaminação, vai voltar às aulas para esperar a contaminação para poder ver o resultado.
né? E daí o nosso questionamento também foi o seguinte: o próprio prefeito de Camaçari, o próprio Rui Costa, reconheceu que o decreto da antecipação dos feriados foi um tiro no pé, e o prefeito também de Camaçari reconheceu que o toque de recolher foi outro tiro no pé. E daí nós temos outro questionamento, doutor, e aí eu vou lhe mostrar aqui também, ó. O comércio foi reaberto, tá? No dia 27, com a prerrogativa do secretário de saúde e do prefeito dizer que nós estávamos com a curva já acentuada, que os leitos já não estavam sendo mais ocupados, acima dos 75%, etc. E olha o curioso, é que na reabertura do comércio, e isso na semana, no meio, tem uns 15 ou 20 dias que foi a última compra da prefeitura dos testes rápidos, foram 25 mil testes rápidos a última compra da prefeitura, tá? Não vou colocar nem a subtração dos mutirões que estão sendo realizados nas unidades básicas de saúde, tá? Para testagem, lembrando que cada unidade básica de saúde atende entre 10, 15 e 20 mil usuários do bairro, só está sendo feita a testagem em 150 pessoas, mediante a consulta clínica e solicitação do médico, ou seja, obrigatoriamente não quer dizer que está atendendo ou imunizando ou fazendo os testes de toda a população de onde atende aquela unidade básica de saúde. Mas vamos lá, não vou nem subtrair, mas vamos lá. No dia 27 de julho, segunda-feira, que foi aberto o comércio de Camaçari, está à disposição de todo mundo. Ontem eu publiquei, inclusive, aqui na TV, quem assistiu o programa da gente ontem, eu coloquei, inclusive, mas está à disposição. Boletim oficial da Secretaria de Saúde de Camaçari. 2.079 casos descartados, com 3.680 confirmados, tá? Eu peguei da segunda-feira até o domingo, uma semana, tá? Uma semana do comércio aberto. Quando nós pegamos o boletim epidemiológico de segunda-feira, tá? No dia 1º de agosto, nós tínhamos 2.810 casos descartados, com 4.132 casos confirmados. E daí, quando a gente subtrai, nós tivemos quase 700 pessoas, nós tivemos mais de 900 testadas e mais de 450 que contraíram. 50%. Então, doutor, eu queria entender como é que essa curva, tá? Como é que essa curva tá controlada, prefeito? Se a abertura do comércio, e detalhe, vamos lembrar da diferença da abertura do comércio. E hoje eu já tenho aqui um monte de mensagem que me mandaram o seguinte: as lojas suspenderam os home offices, as lojas suspenderam já os deliveries, tá todo mundo correndo para a porta. Recebi aqui um batalhão de fotografia, não deu nem para colocar aqui no programa hoje, mas amanhã eu vou colocar um batalhão de fotografias com as lojas todas lotadas. E daí eu quero saber o seguinte: uma semana com o comércio aberto, nós tivemos mais de 400 pessoas infectadas, com uma semana. E obedecendo os critérios que foi pela manhã abrindo as lojas de eletrodomésticos e à tarde vestuários e calçados e os serviços essenciais também. O único que teve a prerrogativa de ficar aberto o dia todo foi os de saúde. Mas os outros não. Então eu queria entender, na verdade, como é que está sendo analisada essa curva. Porque, doutor, eu estou colocando aqui, ó, até domingo. Nós temos aqui a diferença muito grande, ó, 2.810. Na segunda-feira nós tínhamos 2.079. 2.079. Agora imagine você, se nós formos diluir esses 800 a mais por dia, é um número muito grande, tanto de testagem como de pessoas contaminadas. A gente tem que ficar atento. Já que abriu, né, e a gente entende também o lado dos comerciantes, né, já vinham sufocados, já que abriu, monitorar e ficar atento e não ter receio e ter a coragem de eventualmente ter que fechar de novo, a depender. Isso são vidas, né? E aí um apelo também que a gente faz, né, Bruno, na população. A população pode também nos ajudar e facilitar, né? Será que você precisa comprar naquele momento? Será que você precisa comprar naquela hora? Será que não pode ser pela internet? Será que tem que ser o idoso? Não pode ser alguém mais jovem na casa? Será que tem que ir pai, mãe, filho para o supermercado? Então, assim, eu acho que é que nem lixo, né? Se todo mundo jogar
o lixo não caminha. Se todo mundo jogar o lixo no lugar, não tem cidade suja. Se todo mundo fizer a sua parte, ou dar um pouquinho de contribuição, não só usar máscara, como a higiene da mão, mas como evitar de fato a aglomeração. Você quer ir para um restaurante, veja o horário, veja se aquele restaurante espaçou as mesas, você precisa de fato ir num restaurante, você precisa de fato ir naquela loja. Os seus números aí são inquestionáveis, né? São números, na verdade, públicos, né? Exatamente. E aqui, olha, doutor, que interessante, ó. E daí, doutor, quando o senhor fala, tá? Duda, aquele abraço, for de Laranjeira, aquele abraço para vocês. Daí, doutor, quando você fala de sair de casa, olha o que é que está acontecendo. E quando nós fazemos esse apelo para a população, as ações, como elas não estão sendo feitas em comum acordo até com a própria população, a gente percebe. O que é que tem acontecido, doutor? Quando o senhor fala para a população não sair de casa e etc., né, e eu também falo isso aqui, o que é que tem acontecido? As lojas suspenderam desde segunda-feira o home office. Ou seja, está induzindo a população a ir para a rua. Os deliveries também foi diminuído. Inclusive, nós tivemos aqui na semana passada fazendo a denúncia sobre o iFood, que aumentou a taxa do delivery de R$ 3,75 para R$ 13. R$ 13, doutor, de R$ 3,75 para R$ 13. Tá? Imagine, e quebrou um monte de gente, inclusive, que tinha comprado bicicleta, moto, e agora está aí na rua desesperado, e está tentando entrar na justiça contra isso. E daí, doutor, observe, acabei de pegar aqui o boletim epidemiológico de hoje, de ontem. E aqui, ó, doutor, os números são oficiais da prefeitura. Eu falei na estante até o dia 1º, não foi? Agora, olhe do dia 2 e dia 3. De 2.810, nós fomos para 3.019. Está bem claro de que essa ação da abertura do comércio, ela não foi pensada. Olha aqui, ó, confirmados 4.132 e nós pulamos em 2 dias para 4.177. Ou seja, a prefeitura alega que a curva estava acentuada e em 1 semana e 2 dias nós pulamos assustadoramente. Eu pergunto, agora vai ter testes rápidos, agora vai ter leitos para toda essa população que foi para a rua, porque agora vai ter que recuar o decreto, porque se nós continuarmos com essa projeção, com 2 semanas nós vamos fechar entre 7 a 8 mil pessoas infectadas. A gente torce que não, né? Mas se for esse ritmo... Então a gente pede que a população, tá, se atentem para esses números. A redação deixa aqui à disposição todos os números e detalhe. Eu sempre costumo dizer aqui que eu sou contra, viu, doutor, até os boletins epidemiológicos. Eu sou contra os boletins epidemiológicos. Eu não acho que deveria ser publicado, porque eu acho que nesse momento a gente deveria trabalhar em cima de um tratamento, de uma cura. E não estar o tempo todo dizendo para a população que morreu 10, que morreu 20, que morreu 30, porque foi esse o grande agravante. Começou a se falar de morte, todo mundo ficou apavorado. Tá? Eu sou contra os boletins epidemiológicos por isso. Inclusive, eu percebi que a prefeitura tem mudado um pouco a sua conduta. Tem trabalhado muito mais nos casos, né, recuperados, tá, do que os infectados. Tem mudado até os cards. E eu acho que tem que trabalhar em cima disso. Mas se a gente for... Eu não tenho nem citado aqui a questão dos óbitos. Né, que você vê que tem 66 aqui, doutor. Em 2 dias, pulamos para 70. E eu não estou nem pegando a questão dos óbitos do início da semana. Eu não quero nem trabalhar com os óbitos também. Não quero trabalhar com isso. Então, o que eu vou pedir à população é que se atente para isso. E daí, eu volto para os estudantes. E sexta-feira eu vou colocar estudante aqui no ar. Tá? Porque esses cara pálida, vou chamar os estudantes agora de cara pálida, esses cara pálidas, na hora de ir para a rua para questionar transporte universitário, etc., tudo vão para a rua. E esse questionamento do retorno das aulas, que é muito importante, tá todo mundo caladinho. E sexta-feira eu vou botar alguns estudantes aqui no ar, tá? Ao vivo, porque eu quero ouvir dos próprios estudantes qual a concepção que eles estão tendo sobre isso, porque nós não estamos vendo nenhuma movimentação dos estudantes. E tem que ter, não tem para onde correr. Então, segundo, tá, o próprio site da prefeitura, eles estão já vendo como é que retorna as aulas na cidade. Eu acho que deve ser sentado, que deve ser conversado,
tá? Então vi aqui, inclusive, uma programação especial para seguir estudando em casa. Volto a repetir para a ilustríssima senhora secretária de Educação, tá? Neurilene. Será que a população das regiões periféricas estão sabendo utilizar esses kits? Porque eu estou recebendo denúncia aqui que não sabe nem para onde vai, secretária. A senhora vem me dizer que os moradores que estão em regiões de vulnerabilidade, Residencial Caminho do Mar, lá na Cetrel, Canto dos Pássaros, Jardim Limoeiro, Santa Maria, Buriçatuba, a senhora vem me dizer que eles estão sabendo utilizar, secretária, vamos repensar, porque não está. Não está. E o cúmulo do absurdo, e que até agora também a prefeitura não se manifestou, né, nós estávamos perguntando aqui, eu não entendi a entrega desses kits de chuva, porque os estudantes não estão indo para a escola, eu não sei como é que a prefeitura entregou esses kits de chuva, eu queria saber qual é a fundamentação. Mais dinheiro gasto. Eu não quero nem comentar a compra dos preservativos também, tá? Porque meio a pandemia, a prefeitura estava preocupada em comprar preservativo, viu, doutor? Peguei aqui a licitação não, já foi aprovado, inclusive o preservativo custava 20 centavos, aumentaram para 22 centavos e mesmo assim a prefeitura fez a compra, tá? E eu também queria saber da secretária, estou esperando a resposta da secretária Andréa Montenegro também, a compra de 2.500 kits enxovais. Eu quero saber essas grávidas tamanho torto e direito, porque os números que eu tenho recebido aqui é de 19% de crescimento de violência doméstica, 17% no crescimento de divórcio, 24% de acidente doméstico de criança. Esses números eu tenho recebido demais. Agora, números de gestante eu não tenho recebido não, viu? Número de gestante dessa quantidade, doutor, eu não tenho recebido não. 2.500 testes comprados para gestante, pelo amor de Deus, secretária. E eu não estou sabendo... E essa do preservativo também eu queria entender. Porque para homem buscar preservativo no posto de saúde já dá trabalho. Em meio à pandemia, que ele não quer sair de jeito nenhum, cara, não tem nem como sair de casa, homem, né? Não tem nem desculpinha do babinha, nada, porque a pandemia não está deixando. Então, eu queria entender essa compra dos preservativos também, né? Que foi de 20 para 22 centavos. De repente, a prefeitura está comprando agora esses preservativos diferentes, né? Esses preservativos agora aromatizados, etc. Enfim, deve ser isso aí. Mas vamos para frente. 13h01, programa Folha Notícias. Eu vou ler um pouquinho esses comentários aqui, tá? Vamos lá. Cleide Moraes, top esse médico Bruno. Meu médico favorito. Ainda bem que é o médico favorito, né? Meu malvado. Ainda bem, ele não foi malvado. Nesse instante, doutor, tem uns áudios aqui, viu? Que mandaram já para passar pro senhor, viu? Foi. Então, ainda bem. Meu médico. Ó, sugestivo para um filme, meu médico favorito, né? Porque tem meu malvado favorito, né? Eu fiz minha cirurgia com esse médico, Bruno, maravilhoso. Eu tinha 130 quilos, agora estou com 75. Só alegria. Nesse instante, ó, cuidado, viu, Cleide? Porque de repente o doutor, você botou aí seu peso, o doutor de repente pode dizer, epa. Ela não tá na meta, vou ligar para ela, viu? Não tá na meta não, exatamente. Márcia, doutor Bruno, meu médico querido, Márcia de Lauro de Freitas, beijo. Cleide, lindo, Prisciele, o melhor, rapaz. Esse nome é só sucesso, não tem jeito, Nosso Bruno, Cleide, maravilhoso. Cleide disse que mudou a minha vida. Cleide, neste instante a gente vai conversar sobre esse empoderamento, né, das cirurgias bariátricas e da perda de peso, que a gente sabe que é muito importante, principalmente para o lado psicológico dos pacientes, né? Fernanda, médico maravilhoso. Rapaz, Josi, é isso aí, rapaz. O Bruno, o doutor, doutor, eu tava vendo aqui até alguns comentários, mas vamos lá, vamos começar, doutor, falando um pouco, né? Agora a gente já destilamos, como diz o povo, né? Nós já destilamos nas notícias aqui dos políticos e etc. Mas vamos falar um pouco agora da saúde, né? Aproveitar o doutor aqui. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do senhor, né? Falasse um pouco sobre a especialidade do senhor, como é que começou, por que escolheu essa especialidade, porque a gente sabe que o médico ele começa, né, sem saber ainda mais ou menos, aí vai à residência, vai às escolhas e etc. Queria entender um pouco por que a área, foi essa área que o senhor escolheu. Ô Bruno, rapaz, eu vou lhe dizer um negócio aqui, que você me deixou numa alegria terrível agora. Você sabe que eu nunca respondi essa pergunta. Foi mesmo? Olha, eu dou entrevista, pelo menos há 12 anos, eu dou entrevista regularmente.
rádio, TV, escrito, e nunca nenhum repórter, nenhum jornalista me fez essa pergunta, que quem sabe minha família, porque é algo de cunho muito pessoal, Sim. muito íntimo. E eu vou responder aqui felicíssimo. Poxa, tá vendo aí que eu tô dizendo que Bruno não tem jeito, rapaz. Porque é uma pergunta muito bacana, muito bem elaborada. A gente fala da cirurgia, da bariátrica, do resultado, quem tem indicação, mas por que escolheu, né? Porque é uma pergunta pessoal, nunca eu respondi. Então essa entrevista eu já não vou esquecer nunca na minha vida. Eu estudei entre o ano de 2002 e 2004 na Europa, né? E quando eu estudei lá, não tinha vaga nos serviços de cirurgia, e tinha um serviço que era muito complexo, que era de bariátrica, de obesidade, mas não tinha onde me botar nos outros lugares. Deixa o menino então no serviço de obesidade. Mas é um serviço muito complexo para ele. Deixa o menino lá, vamos ver no que vai dar. E aí, toma ele Bruno estudando, trabalhando com obesidade e cirurgia bariátrica. Quando eu volto para Recife, um dos cirurgiões que eu acompanhava, falou assim, olha, eu quero escolher aqui um residente. Eu estava me especializando ainda em cirurgia, né? A Europa foi cirurgia, em Recife foi cirurgia. E em Recife ele disse, olha, vamos escolher escolhe o Bruno. Bruno, para quê? Cirurgia bariátrica. Eu falei, tô ficando especialista bariátrico. Quando eu chego em Salvador, eu estava trabalhando como cirurgião geral em vários hospitais, e aí um grupo aqui de Salvador me chamou para trabalhar com cirurgia bariátrica. Então, assim, eu nunca escolhi ser cirurgião bariátrico, eu nunca escolhi trabalhar com obesidade. Eu fui escolhido na Europa, fui escolhido em Recife, fui escolhido em Salvador. Rapaz, e você vai se apaixonando, você vai fazendo aquilo ali cada dia, vai vendo que é legal. É como um casamento, né? Você começa apaixonado pela sua mulher, mas depois de 20 anos você já a ama, já daria a sua vida por ela. Então, eu fui aos pouquinhos gostando do que fazia, vendo o resultado, a gratidão dos pacientes, a mudança de vida, né? Eles me chamam carinhosamente de obstetra, fazendo uma alusão de que eu os fiz renascer de novo, né? Eu os fiz nascer de novo. E aí eu fui gostando, pegando gosto, me especializando, e cada vez mais me especializando e gostando. Resultado, eu amo o que faço, Bruno. Acho que isso é nítido para quem vai no consultório. Eu não tenho horário, é domingo, é sábado. Se me mandar mensagem de madrugada, primeiro eu vou xingar com uma dor. Mas eu respondo. Meu celular dorme ligado do meu lado. As pessoas, essa sensação de que assim, você não sumiu, de que você está ali, quer dizer, ele não precisa testar, ligar, mandar uma mensagem, ele sabe que eu estou ali. E o hospital também, né? A gente coordena algumas coisas em alguns serviços, e como no Roberto Santos, por exemplo, como no Santa Amaro, e o hospital sabe que pode contar com a gente. Liga sábado, liga domingo, e minha família disse, olha, você não fica de saco cheio, você não fica cansado? Eu falei, aí você está Confúcio. Eu estive na China em outubro, antes do coronavírus. Oi. Vixe Maria, meu Deus do céu. Em outubro, eu tive no início de outubro na China, e eles são, depois da Revolução Chinesa, eles são confucionistas. Mas tem uma frase de Confúcio que é muito bonita, que ele diz o seguinte, ame aquilo que você faz. Ame aquilo que você faz, e você não vai precisar trabalhar um dia sequer do ano. Essa frase diz muito para mim. Às vezes eu estou fisicamente cansado, entendeu, Bruno? Eu estou cansado fisicamente. Hoje é um dia que eu estou fisicamente cansado. Mas eu não estou de saco cheio. Se você chegar agora e me chamasse como colega para fazer uma cirurgia, operar, eu iria de bom grado, iria feliz. Eu pergunto pelos pacientes de colegas que eu convivo, né? Ô, doutor Bruno Albuquerque, como é que está aquela paciente sua? Me gera uma curiosidade natural, me gera um interesse natural. E a palavra é essa, ele é natural, ele é espontâneo, ele não é forçado. Então, acho que esses comentários aí refletem muito mais minha paixão, meu engajamento na especialidade do que os resultados. Os resultados são maravilhosos, é óbvio, mas os pacientes se sentem assim, desse jeito, acolhido. Hoje mesmo eu vim no consultório, distribuí uns 2 ou 3 esporros. Eu sou professor há um bocadinho de tempo também, viu, doutor? E
adoro ser professor. E tem vezes que eu também tenho aquele cansaço, mas quando eu entro na sala de aula, parece que eu recebi um combustível. Some, né? Eu termino minha aula dando gargalhada, termino muito bem. E detalhes, tem dias que eu digo para meus alunos assim, rapaz, hoje eu tava acabado, viu? E todo mundo diz, não acredito, professor. O senhor tava perfeito, hoje foi a melhor aula que a gente teve. E aquilo dali realmente traz uma sensação muito agradável pra gente, né? O consultório, às vezes eu chego ao consultório como hoje, estava lotado, cada paciente tem uma demanda, tem uma individualidade, eu chego 1 hora antes, pra você ter uma ideia, para não atrasar, mas esse tempo, essa gordurinha, ela é consumida, porque cada paciente tem uma sua demanda, Sim. muitos choram, muitos têm uma ansiedade, um componente pessoal, e eu sempre digo pro seguinte, que entenda, mas entenda, mesmo atrasado, mesmo tendo cirurgia à tarde, mesmo sabendo que o bicho está pegando na recepção, mesmo sabendo que o próximo que vai entrar vai reclamando, ele entra, reclama, e de repente eu esqueço que está lotado, esqueço que tem gente lá fora, e já fico resenhando, perguntando pela muqueca do final de semana. Eu falei, rapaz, a senhora é boleiro? Hoje veio uma paciente que eu atendi. Você vive de quê? A mulher, eu faço bolo. Eu falei, é bom? Você é boleira? Sou boleira. Eu falei, do POC. Eu falei, rapaz, faça um bolo pra mim, viu? E eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai trazer o bolo. Então eu já esqueci que tá lotado. E você vai ali, é uma conversa, flui, é uma resenha, é um pouco de escritor, né? Não sei, é um pouco de cronista, né? Eu sou suspeito. Quem sabe disso? Rapaz, eu percebo porque todos os comentários que chegaram aqui, doutor, foi justamente dessa sua acessibilidade. A produção tem uns áudios aí, vai entrar Daniel ou... Os áudios da Daniel também entendem não. Tá ok? Daniel não tá me entendendo. Não? Então vamos botar uns 2 áudios aí que mandaram pro doutor aí pra... Tô até com medo, né? Rapaz. Seu lindo, seu mas gostoso, a gente faz exatamente. Eu já botei, já deixei aqui em ponto de bala o pi, viu? O pi na hora da galera. Mas eu acho que não vai ter pi, não, viu? Olá, bom dia, me chamo Zinati, sou paciente do Dr. Bruno Duque. O que dizer de Dr. Bruno, né? É um médico excepcional. Quando você vai na primeira consulta com ele, você já sai confiante do profissional que ele é, da forma esclarecedora que ele deixa tudo muito claro para os pacientes. Então, assim, é um profissional ímpar, diferenciado no mercado. Então, super recomendo ele. Já encaminhei várias amigas minhas para poder estar fazendo cirurgia com ele. Todo mundo que conhece o Dr. Bruno ama ele logo de primeiro. Então, parabéns, Dr. Bruno, pelo profissional que você é. Que Deus te abençoe e continue te capacitando, ok? Beijos. Rapaz, até ele deixou, acho que ele deixou a Zenate, A Zenate. A Zenate, eu acho que cidadã camassariense. Olha como eu sei, a Zenate, não me lembro o sobrenome, é cidadã camassariense, fisioterapeuta, irmã de Milka, advogada, aqui de Camaçari, trabalha ali no centro administrativo com o vereador, esqueci o nome do vereador, já operei a família toda. Rapaz, e ela ficou até calma, viu, doutor? Você deixou até ela calma, você viu a ponderação dela, tá mais leve. Você deixou ela mais leve. Ficou linda, né? Exatamente. Linda. Joelice lá da Prado Forte, e aí, tá vendo, Jó? Jó, você tem um corpo lindo. Eu acho que o doutor não vai poder lhe atender, não, viu, Jó? Ele não vai poder lhe atender. Aí você tem que ser outro profissional, porque seu corpo não precisa tirar uma grama aí, viu? Igor, de repente, Igor também aqui é dono da empresa HD Limpeza. Igor, sua barriga tá grande, viu? Acho que o doutor pode dar um jeito nela aí, viu? Pode dar um jeito sim. Ele tava faxinando, viu, doutor? Ele me mandou balde aqui, um monte de coisa, aí perguntou se dava jeito. Falei, ó, se não for na faxina, o doutor Bruno acho que consegue tirar aí, Dá viu? um jeito. Bruna. Mas vamos lá, doutor, eu queria... São muitas perguntas que as pessoas mandaram pra gente aqui. O primeiro é, quando é indicado um processo de uma bariátrica? Porque a gente percebe que no decorrer desses últimos anos mudaram as práticas da cirurgia, né? E aí eu queria saber do senhor esse primeiro ponto. Quando é indicado uma bariátrica? Quando é que o paciente pode, de fato, entender que é necessário? Outra pergunta muito comum e importante é que, assim, que crava, né, o prego, bate o martelo de quando eu preciso. A primeira coisa é, a cirurgia bariátrica, ela não é o último recurso. Isso é muito comum que a gente de ouvir no consultório, é muito comum de ouvir nas ruas.
Ah, é o último recurso, eu tive que fazer cirurgia bariátrica. Fake news, errado. Muitas vezes é o primeiro recurso. Então, quando é que a gente indica uma cirurgia bariátrica? Primeiro, quando um tratamento conservador, Bruno, falhou. Esses pacientes, quando procuram a gente, eles não acordam e dizem: ah, que delícia de dia, hoje eu vou fazer uma bariátrica com o Dr. Bruno. Não é assim. Esse é um paciente que tem um histórico de sofrimento. Eu tenho um projeto meu pessoal, eu adoro ler, eu adoro escrever. Eu estou escrevendo crônicas de obesidade, não tenho título ainda. Esse é um paciente que já tentou de tudo. Esse é um paciente que já sofreu todo tipo de abuso doméstico, dos filhos, do marido ou da esposa, no trabalho, na hora de almoçar no refeitório das empresas. Então, quando o tratamento conservador falha, a bariátrica está indicada. Segundo, como eu te falei, não é o último recurso. É um dos tratamentos disponíveis para a obesidade. Então, eu chego com um paciente com obesidade mórbida, também conhecida de obesidade grave, ou obesidade grau 3. Esse paciente ele é inquestionavelmente indicado para cirurgia bariátrica. Não tem mais o que se questionar. Você não precisa nem comprovar doenças. Ele só não opera se ele não quiser. A bem da verdade, Bruno, cirurgia é algo invasivo. Outra pergunta que se faz sempre, que me fizeram hoje várias vezes, e o risco, doutor, para a gente decidir operar alguém é porque o risco é menor do que ele estar obeso. O risco compensa o benefício. Então, nessas duas situações, a gente indica a cirurgia bariátrica. Como é que eu sei que o paciente ele é um obeso grau 3 ou mórbido? Aí eu calculo o IMC. Então, o IMC eu pego um peso de um indivíduo e divido ele pela altura multiplicada pela altura. É como se fosse a altura ao quadrado. Né? Então, um indivíduo de 1,70 m é 1,70 m vezes 1,70 m. Na internet tem várias calculadoras dessas. Quando o indivíduo ele é obeso mórbido, ele tem indicação formal. Quando o indivíduo ele é um obeso grau 2 ou um obeso moderado, aí nós precisamos comprovar comorbidades associadas à obesidade. Ah, doutor, eu tenho miopia. Pô, gente, isso aí não está associado à obesidade. Tanto que hoje os pacientes não têm a menor dificuldade com os planos de saúde. Os 16 especialistas do estado da Bahia, e que operam por plano, assim como eu, os relatórios são padronizados, os pacientes estão sempre dentro dos critérios. Eu não me lembro quando eu tive uma cirurgia negada. Né? Então são nessas duas condições. Então tem que ter um IMC acima de 35 e abaixo de 40, obeso grau 2 ou moderado, perdão, com comorbidades associadas. Se esse indivíduo já tiver mais de 40, ele é um obeso mórbido. Aí não precisa comprovar nada. Geralmente tem comorbidades associadas, mas elas não são obrigatórias a sua comprovação. Nessas duas situações, a cirurgia está se fazendo com indicação plena, ela está formalizada. O paciente está elegível para a cirurgia. Agora, se o paciente nunca tentou nada, Bruno, aí vem um bom senso médico. A cirurgia é invasiva, é um paciente que nunca tentou absolutamente nada na vida. Eu, geralmente, nos meus casos, eu peço que os pacientes tentem, junto com a nossa endocrinologista, junto com o nosso nutricionista, perder um peso que não seja cirúrgico. Na maioria das vezes, infelizmente, mais de 95% das vezes, para não dizer 99%, o indivíduo volta meses ou até mesmo 1 ano ou 2 anos depois, com o mesmo peso ou até mais obeso. E aí a gente formaliza a indicação. Mas na prática, o que é praxe é o indivíduo, vou lhe dizer aí, a maioria dele, a maioria esmagadora, já chega dizendo: olha, doutor, já tomei tal medicação, já fiz tal dieta, já me internei em spa, a minha endócrina, a doutora fulana. Aí a gente não tem nem mais o que questionar. Na maioria das vezes o paciente já tentou em domicílio ou com outros profissionais. Estando dentro dos critérios, seja grau 2, associado a comorbidades, ou grau 3, a gente já indica a cirurgia e os resultados têm sido bastante satisfatórios. Uma coisa que é interessante citar, e que já vai perguntar aqui, eu já vou dar um spoiler, é um padrão de obesidade que você nunca ouviu falar, que é o chamado, parece até brincadeira a terminologia, mas ela é uma definição técnica, que é o obeso grau 4. Não existe essa definição, grau 4. A gente meio que cria para não falar a definição técnica, que é o super obeso. O paciente super obeso é o paciente que tem um IMC acima de 50.
Esse é um padrão norte-americano de cirurgia bariátrica, um padrão norte-americano, que a gente vê aí nos programas de quilos mortais na TV fechada. Isso tem chegado cada vez mais nos consultórios. São pacientes com 150, 180, 200 quilos. Nós estamos com 5 pré-operatórios nessa faixa. E estou com esse ano, de um paciente que não é super obeso. Ele é super obeso. Isso é uma doença de uma gravidade terrível. Esse paciente ele é tão grave, Bruno, que a gente precisa que ele perca peso para poder operar. A maca não suporta o peso dele. Algumas macas aqui na Bahia, em hospitais que, por exemplo, vou citar o Santa Amaro, que é o hospital que mais realiza cirurgia bariátrica no estado da Bahia. O Santa Amaro tem uma maca para pacientes super obesos ou super obesos. Então, até num hospital especializado, para esse indivíduo, ele tem uma maca específica, ele tem um quarto específico. O vaso sanitário é reforçado, ele não tem cadeira no quarto, ele tem poltrona. Então, é uma estrutura específica para esse indivíduo. E a gente tem visto cada vez mais. Rapaz, doutor, é uma super estrutura, viu, doutor? Uma super estrutura. Posso exagerar? Pode. Tem tomógrafo na Bahia, a maioria dos tomógrafos na Bahia, esse indivíduo ele não entra, Bruno. Rapaz. Ele não entra no tomógrafo. Eu não vou chutar aqui para não falar uma bobagem ao vivo, mas eu acho que são 3 tomógrafos na Bahia, 3 hospitais que comportam dentro do tomógrafo, que é como se fosse um tubo, sim, um paciente super obeso ou super obeso. Não é só pelo peso, é pela circunferência. Ele não cabe ali dentro. E a gente tem visto isso cada vez mais. Agora imagine, viu, doutor, e no início da nossa entrevista nós falávamos sobre os profissionais da área de saúde que auxiliam o médico, tá, e que muitas vezes ficam ali no anonimato. Então imagine a equipe toda também, doutor, que não dispõe para um super obeso, né? Gigantesca. E nessa pandemia nós temos operado, todos os hospitais se adequaram, todos. Nós operamos em 11 hospitais, não tem um hospital que não tenha se adequado a isso. E a equipe que fica na sala são técnicos de enfermagem, o pessoal de serviços gerais, que eu tinha acabado de falar, higienizando a sala, higienizando com celeridade para entregar uma sala rápida para o médico. 2 anestesistas, não é um anestesista só, são 2 anestesistas, enfermeira presencial, técnico de enfermagem presencial, isso para operar o indivíduo, né? Mais ou menos, fora os membros da minha equipe, são cerca de 8 a 10 pessoas numa sala de cirurgia. A gente geralmente solicita a maior sala de cirurgia do hospital. Então muitos pacientes dizem, pô, doutor, a vaga está longe. Eu falei, minha filha, ou meu filho, eu tenho até vaga para sexta, mas estão me oferecendo uma sala com 20 metros quadrados. Eu estou pedindo uma sala para você com 40. Então, o que a Zenate falou ali, o paciente ele vai descobrindo, Bruno, aos poucos. Esses pacientes eles não têm informação dos bastidores. Eu poderia estar burlando, eu poderia estar oferecendo algo do que eu tenho de pior, mas não. Eles percebem aos poucos. Eles percebem quando o porteiro cumprimenta ele. Vai operar com o doutor Bruno? Quando o assessorista, quando a mocinha da maca que leva o paciente para o centro cirúrgico. Esse paciente ele vai ouvindo bons comentários do início ao fim. Mas são bons comentários porque eles veem a nossa chatice, o nosso critério. A gente quer a maior sala, a melhor sala, o maior material. Isso eu só tenho disponível, doutor Bruno, para o dia 15 de agosto. Pronto, então marque fulano de tal, para o dia 15 de agosto. Entenda. E eles entendem isso. Na medida que eu sou o maior interessado, porque eu vivo de cirurgia, quanto mais eu opero, ou quanto mais e mais curto eu opero, maior é a minha receita. Então quando eles começam a digerir isso na intimidade, Bruno, no dia a dia comigo, eles veem, pô, é verdade. O médico tal disse que tinha vaga dia 8, eu entendi porque o Bruno só tem vaga dia 15. Não, é verdade. Por exemplo, você quer ver outra coisa? São medidas que custam caro para mim. Eu opero esse paciente um pouquinho mais para frente. Eu poderia operar ele mais precocemente se eu estivesse operando numa sala qualquer, num hospital qualquer, com uma estrutura qualquer. Outro dado interessante, e que eu tenho sido muito rigoroso, e aqui eu posso falar porque nós estamos ao vivo, a gente acaba sendo alguém público, eu faço uma cirurgia por dia. Entenda que se eu fizesse 5, eu ganharia 5. Em vez de fazer 5 até o dia 15 de agosto, eu faço, executar 5 cirurgias em um dia só, eu faço 5 até o dia 7 de agosto, dia 8 de agosto. O máximo de cirurgias que nós fazemos são 2.
com a pandemia, a gente tem reduzido para uma por dia. E se o hospital me der estrutura, e geralmente dá, a gente consegue fazer 2, não passo disso. Então, o terceiro paciente ele já vai para outro dia, o quarto para outro dia. Então, essas medidas de segurança, o próprio paciente sabe. Então, naquele dia, quando ele vai operar, ele está pegando um Dr. Bruno descansado, relaxado. É a primeira cirurgia do dia, no máximo a segunda, e não o quinto. Uma vez um colega, não vou citar o nome, disse, eu opero 5, eu opero 10, como se isso fosse contar vantagens. Isso para mim é uma grande desvantagem. E aí uma paciente entrou ao vivo e disse, poxa, eu não queria ser a sua quinta ou a sexta paciente. Eu pedi a palavra, né, questão de ordem. Ele disse, olha, minha senhora, se eu fosse você, eu não queria ser nem a primeira. Porque eu vou dizer um negócio, viu? Uma cirurgia dessa complexidade, é o que se pode fazer mais complexo hoje por videolaparoscopia. Você começar o seu dia sabendo que você tem 5 cirurgias daquele porte, já é corre desde o início. Alguma etapa vai ser pulada para ele dar conta de 5, 6, 7 cirurgias. Imagina um boxer que ele tem que enfrentar um Mike Tyson no dia. Mas para ele ganhar um bicho maior, ele assuma enfrentar 5. No primeiro soco que ele tomar durante o dia, muito obrigado. No primeiro soco que ele tomar durante o dia, quando ele vai dizer, tem mais 5 Mike Tyson pela frente. Eu não conheço. Rapaz, e detalhe, viu, doutor? Você falando sobre essa questão das cirurgias, eu estive esses dias visitando algumas unidades básicas de saúde, conversei com alguns médicos, conversei com alguns profissionais da área de saúde, e o que o doutor fala aqui até das cirurgias tem concebido em muitas unidades de saúde, tá? Os médicos estão pedindo aos secretários de saúde, que eu não consigo entender, rapaz. Aí vocês ficam falando, o doutor falou aqui em boxel, aí vocês ficam dizendo que eu sou boxel, viu, doutor? Porque eu não consigo entender como é que você tem no município um secretário de saúde, não estou dando só exemplo aqui de Dias Dávila, ou de Camaçari, não, estou trocando tudo, viu, doutor? Porque ontem eu estava aqui, ontem no programa da noite eu entrevistei o vereador, o pastor Júnior de Araci, lá de Dias Dávila, e na semana passada a gente falou com o pessoal de Itanagra, e toda hora eu estou trocando as cidades agora. Eu não entendo como é que é secretário de saúde, é médico e não entende a necessidade de um médico. E os médicos da unidade de saúde estão pedindo, pelo amor de Deus, se contratem mais médicos, os médicos não estão conseguindo atender tanta gente. Não estão conseguindo, os médicos estão reclamando, os enfermeiros estão reclamando. E é como o doutor disse agora, imagine uma unidade básica de saúde atendendo, um único médico atendendo 500, 600, 700 pessoas. Aí foi por isso que eu estive aqui no posto e disse que o médico atendeu 6 e estava todo mundo revoltado. Não é questão de atender 6 não, até o doutor Bruno Duque deixou bem claro aqui e é perfeita a explanação de dizer que atende-se 6 pacientes com tranquilidade. Atende 6 pacientes, aquele médico, ele atende 6 pacientes, tendo certeza que ele vai ter 6 pacientes que vão sair dali elogiando. O que não pode é um médico estar na unidade de saúde pela manhã para atender 300 pessoas, para atender 500 pessoas. Pelo amor de Deus. Então, o que os médicos têm clamado em várias unidades de saúde é a contratação de mais médicos, que a gente não consegue entender como é que em muitas prefeituras tem um secretário de saúde que é médico, subsecretário que é médico, e a gente chega nas unidades de saúde e os médicos estão pedindo ajuda. Então, é difícil da gente entender, viu? 13 horas e 26 minutos, tem outro áudio aí? Bota outro áudio aí pro doutor ouvir, vamos ver. O BIP já tá aqui pronto, viu? Maurício Qualidade, aquele abraço. Roquenê Cabeceira, também empresário, aquele abraço. Aí, Roquenê, ó, doutor Bruno Duque tá falando aqui, tá? Sobre a importância da área de saúde, especialista na área de bariátrica. Maurício Qualidade, Maurício não vai precisar do doutor não, porque você é slim. Mas manda ver aí. Oi, meu nome é Josi Reis. Sou paciente de doutor Bruno há 4 anos. E através dele eu mudei a minha vida. Doutor Bruno chegou na minha vida para poder mudar. Era uma pessoa obesa e achava que não tinha mais solução. E através do doutor Bruno, hoje eu sou uma pessoa realizada. Eu consigo fazer tudo o que eu não podia antes. E indico a pessoa e o profissional que o doutor Bruno é para qualquer pessoa. Porque ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simpática e muito alto astral. Beijão, doutor Bruno. Rapaz, Josi tá toda deli, viu? Foi o doutor Bruno que fez isso, não acredito. Mas uma paciente, você percebe a autoestima, né, doutor? Que é importante, né? E ela falou uma coisa e
eu ouço muito. Eu sou um pouquinho um terapeuta, tá? Por isso que as consultas também demoram. Eu ouço muito. E hoje em dia, o que nós estamos falando? Eu acho que a gente consegue entregar, Bruno, uma cirurgia de qualidade. Eu prefiro operar. Eu brinco, né, com meus colegas que eu sou um cirurgião preguiçoso, entre aspas. Eu prefiro fazer 1 a 2 cirurgias por dia, todos os dias, do que operar 5 de uma vez e ter 2, 3 turnos folgando. Eu sei o serviço que a gente entrega, a gente tem resultados cirúrgicos fantásticos. E uma das medidas que repercutem nesse resultado é você fazer 1 ou 2 casos por dia. Você pega o resultado de Josi aí, e entre centenas que já foram operadas, esses comentários me preocupam e me alegram. No seguinte aspecto, eu achei que eu não tinha mais jeito. Primeiro eu ouço esses pacientes, já tentou o quê? Quem é seu médico? Quem é seu endócrino? Veio aqui fazer o quê? Como é que eu te ajudo? São pequenas perguntas que eu já vou desenhando na minha cabeça o perfil daquele indivíduo. Uma das coisas que me incomoda é que esses indivíduos, como eu te falei antes, você vê que a gente vai ter sempre um raciocínio muito linear e muito coeso. Esses pacientes, eles já passaram por dezenas de profissionais. Dezenas. Psicólogos, terapeutas, spa, nutricionista, endocrinologistas. E ninguém conduziu esse indivíduo para um tratamento definitivo, Bruno. Esses pacientes ficam tomando fórmula. Aqui para nós, eu sou prático, Bruno. Eu sou um cara do dia a dia. Eu sou prático. Eu sou pai, eu tenho família. Eu sei da dificuldade que é. É muito simples eu pegar no meu computador, baixar um arquivo de Word, né? E dizer, olha, coma isso, não tome refrigerante, coma salada, batata doce. Isso é muito frio, isso é muito pobre, isso é muito pouco. A gente precisa ofertar a esse paciente, primeiro, acolhimento. A gente precisa ofertar a esse paciente cuidado, vigilância, monitoramento. Eu não tenho um paciente que tenha reengordado, ou eu não tenho nenhum paciente obeso que esteja em acompanhamento conosco. Todos que estão em acompanhamento multidisciplinar com nossa equipe, vindo para as consultas, continuam magros. Agora, esse indivíduo, antes de chegar na gente, Bruno, passa por milhões de profissionais, e aí me permita, não é ignorância. Hoje, cirurgia bariátrica é algo popular e conhecido, e não se está advogando aqui, né, levantando a bandeira da cirurgia bariátrica. Nós estamos falando de combate à obesidade. Cirurgia bariátrica é um dos tratamentos. Isso não é bandeira. Quem me conhece sabe, inclusive nas aulas que a gente dá congresso afora, que o melhor tratamento, inclusive, é a prevenção. Prevenção nas escolas, sobretudo nas escolas públicas, porque o maior número de escolas são públicas. Então, esses indivíduos passam por outros colegas que têm o armamento, que é a cirurgia bariátrica, ou indicar um profissional. Não é para indicar a cirurgia, olha, vá para um cirurgião bariátrico, veja o que é que ele acha. Mas não. O comentário de Josi, ele é muito verdadeiro e pode ser ampliado a todos. Esses pacientes, eles ficam pingando de médicos, sofrendo com milhões de terapia, gastando uma fortuna de dinheiro com medicação, até que desiste, como ela. Eu achei que eu não tinha mais jeito, eu vou ter que conviver com meus 120 quilos e ponto final. E é por isso que a importância de um programa como o seu, tocar no assunto, falar eticamente. Estamos falando de cirurgia bariátrica, vamos operar a cirurgia bariátrica. Não, vamos falar de combate à obesidade. Vamos falar de tratamento de obesidade. Nem todo mundo está elegível para cirurgia bariátrica. Atualmente, Camaçari, eu realmente vou ficar devendo, Salvador, 54% da população em Salvador, 51% ou 52% em todo o estado da Bahia, e 52% de alguns quebrados em todo o Brasil estão acima do peso. Não são obesos, estão acima do peso. Ou tem sobrepeso, ou tem obesidade grau 1, que não se opera, ou já tem as obesidades que são operáveis. Estamos vivendo uma epidemia de cirurgia bariátrica. Corrijo isso de forma veemente. É um absurdo quem usa esse tipo de termo, ou usa de forma até maldosa. A epidemia que nós vivemos é de bariátrica, é de obesidade. A epidemia que a gente vive é de obesidade. Ninguém lamenta porque está operando câncer de próstata. Estamos vivendo uma epidemia de câncer de próstata. Não. Nós estamos vivendo uma epidemia de câncer de próstata, não de cirurgia. Nós diagnosticamos cada vez mais e melhor. O mesmo tem acontecido com a obesidade, né? A gente tem diagnosticado melhor.
O senhor pontua muito bem. Às vezes as pessoas elas esquecem de dizer outras cirurgias que são realizadas e que a gente percebe que é muito maior do que a bariátrica, e as pessoas às vezes querem taxar de que a cirurgia bariátrica não poderia ser realizada, ou que seja uma cirurgia de estética. Isso, exatamente. O cunho é justamente o contrário. Na verdade, é um tratamento a uma doença que ela é crônica. O que eu acho engraçado, doutor, é o seguinte: eu me lembro quando virou febre o programa do Dr. Ray, né? Eu conheci Dr. Hollywood lá em Porto Seguro, uma figuraça ele, né? E o que eu dava risada é que quando ele criou o programa dele, que ele falava que não recomendava, mas ele estava incitando ali o tempo todo se fazer cirurgias, mas na cabeça dele, né, ele não incentivava. Mas nós temos procedimentos estéticos que são muito mais frequentes do que a bariátrica e que muitas vezes não é consequência de uma doença, não é consequência, né? Logicamente que quando a gente começa a citar as doenças psicossomáticas, que às vezes as pessoas querem agregar a quando você tem um nariz feio, ou você tem uma boca feia, etc. Isso é do psicológico, isso é depressivo, etc. Mas nós estamos falando de um problema de saúde que é grave, que é o peso. E daí, doutor, eu queria também, que são perguntas de internautas, o seguinte: geralmente o gordo, que é apelidado de gordo, né? Vamos usar o termo popular. Esse é o termo mesmo. O gordo, o gordo é porque come, realmente as pessoas que estão acima do peso é porque comem mesmo, esse número é alto. Duas perguntas, na verdade, que as pessoas sempre fazem e mandaram aqui para mim foi o seguinte: quem come muito realmente é o gordo, tá? E ele é gordo porque está ali sempre se alimentando. E o segundo aspecto a maioria das vezes das pessoas que fazem a bariátrica, elas têm hábitos alimentares que prejudicam o pós-operatório dele, ou seja, eles já se tornaram glutões, né? Que as pessoas costumam dizer, que come bastante, come, e você faz a cirurgia bariátrica e ele ainda tem aquele sentimento de querer comer muito. Em relação ao paciente que tem maus hábitos, no consultório a gente aborda já de imediato. A cirurgia bariátrica não vai blindar você, não vai proteger você contra a obesidade. Você corre risco de reganho de peso, você corre risco de reengordar. A gente precisa que você mude os hábitos, as práticas. A maioria esmagadora desses pacientes, depois que eles fazem todo o processo, depois que eles são submetidos à cirurgia bariátrica, eles de fato mudam os seus hábitos. Não só fazendo mais práticas de atividade física, como mudando a própria alimentação, o próprio cardápio, a qualidade daquele cardápio. O paciente obeso, Bruno, ele é um paciente complexo, como eu te falei. Ele é uma doença crônica, insidiosa. O que é insidiosa? É uma doença que ela vai se instalando aos poucos, você não percebe. É uma calça que não aperta mais, é a calcinha que você tem que trocar de número, o cara já não consegue botar aquela bermuda, e aquilo ali passa ao longo dos anos e de repente ele acorda em si e vê que ganhou muito peso e que já está com o diagnóstico de obesidade. A etiologia, quer dizer, o que leva o indivíduo a engordar, ela é multifatorial. Não tem a menor dúvida que comer leva o indivíduo a engordar. Doutor, eu ouço isso. Eu não como muito, mas eu não sei, eu como menos que meu filho, eu só como salada. E a primeira coisa que eu desmistifico é fake news. Você come. Você come sim, e é por isso que você ganhou peso. Primeira coisa. Segunda coisa, aí não é só o fato de ter comido. Aí vem predisposição genética, alimentos de qualidades ruins, são alimentos muito ricos em açúcar, com muito teor de colesterol, com muito teor de gordura. São alimentos que deveriam ser exceção e a maioria dos indivíduos come parecendo que é regra. O gênero, né? A obesidade ele atinge mais mulher do que homem. Onde você mora, a obesidade atinge mais ocidentais do que oriental. Então, é uma complexidade de fatores, entre eles comer. Você falou do glutão. O glutão é algo que preocupa a gente, aquele indivíduo que come grandes volumes de alimento, mas tem um outro indivíduo que também preocupa, e esse é o que ele engana a cirurgia bariátrica, né? É uma pergunta que já deve surgir aí. Cerca de 10 a 15% dos indivíduos, eles reganham peso depois da cirurgia bariátrica.
não voltam a pesar o que eram, mas eles reganham. Esses indivíduos, eles têm um comportamento muito parecido. Primeiro, eles desaparecem do médico. Segundo, ele tem um comportamento beliscador. Esse é um outro tipo de padrão que a gente tem que bater. O beliscador. Ninguém belisca uva, né? Eu trouxe aqui um caixinho de uva com pera e maçã. Vou passar a tarde beliscando. Então, o beliscador, além de toda hora, ele está dando uma informação ao organismo que é: tome comida, armazene, guarde aí para mim. Num estômago pequeno, cabe. O glutão, não existe um bariátrico glutão, ele não consegue ser glutão. Volumetricamente, o estômago dele é pequeno. No entanto, o paciente operado de bariátrica, ele pode se tornar um beliscador. E é aí que fica o foco das nossas atenções, né? Como é o comportamento dele em casa, no trabalho, associado a sedentarismo, ou, eu não vou citar aqui empresa, aqui a gente tem inúmeras empresas em Camaçari. Eu ainda não sou cidadão camaçariense, vou dar um spoiler aí, tô precisando virar, meu irmão. Tá vendo aí? Eu já operei alguns vereadores. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tô aqui há 12 anos, gosto dessa cidade, vivo nessa cidade, consumo nessa cidade, abasteço nessa cidade, compro pão nessa cidade, então... Rapaz, os Bruno não tem jeito, os Bruno faz sucesso, porque eu também, doutor, respiro Camaçari, viu? E olha, no hospital o pessoal já sabe. Às vezes o meu paciente é de Salvador, as enfermeiras é de Camaçari, né? De tanto que eu vivo Camaçari. Eu vivo para Camaçari 3, às vezes 4 vezes na semana. Estava procurando um condomínio agora, na orla, né? Pelo menos para a gente ver o mar. Que eu achava que era Lauro de Freitas. Aí alguém me disse: não, depois da ponte já é Camaçari. Eu falei: pô, Camaçari não sai de mim. Então, tem empresas aqui que têm uma carga de trabalho dentro do legal, dentro do estabelecido, mas vamos ser sinceros, quem é que consegue trabalhar 8 horas no dia? É até possível ter uma alimentação saudável dentro daquele período, e empresas grandes, elas conseguem ter cardápios variados, contratam nutricionistas, a gente tem acesso, inclusive, né, a empresas automotivas aqui da região que tem nutricionista fazendo o cardápio do indivíduo, inclusive num cardápio chamado cardápio diet, 2 tipos de cardápio. Então a dieta a gente consegue controlar, mas pegar esse indivíduo 8 horas depois de trabalho, sobretudo se for noturno o trabalho, e fazer com que esse indivíduo chegue em casa e ainda faça atividade física, tendo ele muitas vezes que cuidar do filho, da esposa ou do marido, fazer comida, não é fácil, é um desafio hercúleo, né, por assim dizer. Doutor, outra pergunta interessante e que todo mundo às vezes fica perguntando é a respeito do cardápio. Do ponto de vista do senhor, o que é que falta de implementação? Nós falamos até das escolas públicas. O que é que o senhor sente falta da iniciativa pública no que se diz respeito à questão da obesidade e da alimentação saudável? Tratar esses 52% de pacientes acima do peso passa pelo poder público, você não tem a menor dúvida disso. Brasil, Bahia, Camaçari, Salvador, a iniciativa tem que ser lá de cima mesmo, porque senão não vai dar certo. E o número de crianças obesas cresceu em torno de 8% a 20%, isso depende da região. Então, a Sociedade Brasileira, por exemplo, de Cirurgia Bariátrica, fomenta artigos, publicações, o Conselho Federal de Medicina, tem os seus consultores, né, especialistas, né, são consultores que consultam a sociedade para saber o que pode ser feito. O que você pode fazer? Primeiro, você tem que atacar a escola. Aula. Ensinar a criança, nerd é um negócio sério, eu sou um pouco de nerd, você é professor, não deve ser diferente. Aí eu vou citar Nelson Mandela. Se uma criança aprende a não gostar de preto, ela pode aprender, e eu estou falando como preto, e ela pode aprender a amá-lo. Então tudo começa na escola. Educação de trânsito, bons hábitos alimentares. E a merenda escolar, e de novo, vamos falar de escola pública, porque a maioria das escolas do país são públicas. Você pode mudar o cardápio. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo isso. No Reino, a gente tem um índice aí vamos falar de obesidade. 18% da população brasileira são obesos. Esse número nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele beira os 30%. O que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram? Mudaram as escolas, mudaram a dieta das escolas. Não entra refrigerante, não entra suco em caixinha, que tem uma quantidade de açúcar imensa. Colocaram fruta e fibras na dieta das crianças. Então tudo começa lá. Educação alimentar, né? Eu acho que
Se você põe isso na escola, não como matéria, mas compondo alguma matéria, sei lá, educação cívica, né? Tinha um negócio desse quando a gente era educação e cívica. Você põe isso dentro de uma matéria, educação alimentar. Se você muda os hábitos alimentares dessa criança dentro da escola, eu vou citar de novo meu filho, a escola de meu filho. A escola de meu filho, se meu filho quiser beber refrigerante, ele não acha. Biscoito recheado, ele não acha. A escola não bota. Suco e caixinha, não tem. Achocolatado, não tem. Na escola, iniciativa da própria escola. Meu filho é apaixonado por ketchup. Aí você fala, você dá para seu filho? Eu falei, pô, também aí a vida é um inferno. Comer é gostoso. Então, de vez em quando, o menino prova. Não, ele tem que... Entendeu? Mas não é regular. Então, eu acho que ações públicas podem ser feitas, podem mudar o cenário, que é como os Estados Unidos e a Inglaterra estão fazendo, mas estão fazendo tardiamente. Tudo bem, antes tarde do que nunca, mas estão fazendo. Ainda acrescentando essa informação, espontaneamente, algumas empresas, algumas indústrias, como a Coca-Cola, eu vou citar o nome porque ela é dona de alguns sucos de caixinha e de uma marca forte de refrigerante, ela tirou espontaneamente. O açúcar ela tem tirado, ela tem o refrigerante sem açúcar, 0 açúcar. Mas ela tirou espontaneamente do seu principal case, né, do seu principal produto, açúcar. Ela reduziu em 33% a quantidade de açúcar do seu principal refrigerante. Tanto que você tem o sem açúcar, o com açúcar e com açúcar reduzido. Então isso é uma iniciativa dela. Então assim, a própria indústria, e não foi só essa empresa, outras empresas estão vindo no mesmo caminho, estão tomando iniciativas próprias, medidas de tornar os os alimentos menos açucarados. Açúcar hoje é um vilão pior do que gordura. Você acredita nisso? Hoje é o pior vilão do mundo é o açúcar. Acrescentando e finalizando, aí, eu converso muito, né, e como eu te falei, eu gosto de me amostrar, como diz o cidadão baiano. Uma pesquisa do Ministério da Saúde chamada Vigitel, que é uma vigilância por telefone. Entre vários dados que o Vigitel colheu, o número de consumos de hortaliça, acredite você, e frutas, no meio desse aumento de obesidade, também cresceu. A procura por frutas e hortaliças. Olha como os dados são conflitantes. Você aumentou o número de pacientes acima do peso, mas também aumentou o consumo de frutas e hortaliças e o número de pessoas fazendo atividade física. Rapaz. 13 horas e 45 minutos, doutor Bruno Duque. Eu tô falando com o Van aqui, esperando a senhora dar o aval. Tá lá nos United States of America. Nesse instante eu vou falar com ele. E já aproveitando esse ensejo, nós falamos dos Estados Unidos, doutor, eu queria lhe ouvir também o seguinte. Os Estados Unidos, nós sabemos que tem muitos junk foods, né? Eles, principalmente Sim. os frozen dinners e etc., onde a gente percebe que lá eles compram tudo longa vida, enquanto aqui a gente está acostumado a comprar as caixinhas pequenas, lá o hábito são litros e litros e litros. Eu queria também saber dessa questão da nossa qualidade de vida, porque nós temos percebido que as praças de alimentação, principalmente de shoppings, vivem agora lotadas e etc., essa é predominante também, doutor, essa alimentação nossa que agora, principalmente em época de pandemia, percebemos que o delivery cresceu muito, ou seja, as pessoas estão comprando muito comida de restaurantes, de fast food, etc. Contribui também para futuramente ter um obeso que precise de uma bariátrica também? Certamente, certamente. É o que a gente estava conversando na pergunta anterior. Isso passa por medidas de saúde. Boris Johnson, agora o primeiro-ministro da Inglaterra, ele proibiu a publicidade de fast food, ele proibiu agora, nesse período de pandemia, e proibiu o Pague 1 e Leve 2, proibiu o refil, né? Você compra um kit, por exemplo, de um sanduíche, e o refrigerante é de graça, beba até morrer. Então, isso agora é lei. Ele proibiu agora, essa semana, no final da semana passada, esse tipo de iniciativa. Então, entenda, por um lado a indústria vai fazer o que ela tem que fazer, ela quer produzir e quer vender. O governo, e aí o poder público, ele tem que lançar mão de medidas, como fez com o tabagismo, né? Você acompanha bem aí como jornalista, fuma quem quer, mas o poder público ele alerta, olha, isso mata, isso dá câncer, isso faz mal para a sua saúde, bota foto de alguém que fumou durante muitos anos. Então, não é proibir os alimentos industrializados, não é proibir os alimentos calóricos e os chamados fast foods, não é proibir, mas é tornar público que aquilo ali em excesso faz mal, tornar público
que você não pode abusar daquele tipo de alimento, porque com certeza você tem uma chance altíssima de se tornar um paciente obeso. Vani, Oi, Bruno. olá, boa tarde. Tudo quer dizer, aqui é boa tarde. Eu me esqueci agora o fuso horário daqui para os Estados Unidos. Que horas são aí agora? 5h45, 15 para as 6. Rapaz, 5h45, viu, doutor? Eu tô com o xará aqui também, ó. Londres. Doutor Bruno Duque aqui, viu? Eu tô dizendo que o nome dele já é bem sugestivo, viu, Vani? Ah, sim, sim. Pelo nome já vi que é boa pessoa. Pois é, rapaz. E aí nós estamos falando sobre essa questão da obesidade, falando aqui também sobre os processos da bariátrica, etc. E aí você nos Estados Unidos, a gente já falava aqui também a questão dos hábitos alimentares. E aí eu queria, Vani, que a gente começasse você já falando um pouco sobre isso, os seus hábitos alimentares, aí para o doutor ouvir aqui e ver se você está se alimentando bem ou vai precisar passar aqui pela mão do doutor, viu? Alô? Olá. Manda ver. Olá, doutor Bruno. Olá. Boa tarde a todos aí. Bem, eu estou aqui na cidade de Londres, né? Bruno confundiu aí, né? Estados Foi Unidos. mesmo, confundi com Micah Rice, foi Micah que falou comigo aqui também, e aí eu... Pois é, eu imaginei isso. Perdão, tá em Londres. Mas o doutor falou agora aqui, ó, no Reino foi, falou agora. Mas não tá fora da mira, não. O homem é tão busy que ele fala com gente do mundo todo ao mesmo tempo. Rapaz, e aí acaba confundindo tudo. Vani, ontem no nosso Analytics deu o nome de uns países aqui que estavam assistindo a gente que eu não consegui nem falar o nome. Eu não sei. Se me perguntarem, inclusive eu disse para alguns ouvintes que eu vou pesquisar hoje no mapa para eu poder agradecer, para eu saber qual é o país, porque apareceram alguns nomes lá que eu realmente não conheço ainda. Olha, é importante a gente estar se familiarizando, né? Sim. Olha só, doutor Bruno. Te ouço. Tá me ouvindo? Pronto. Devido aqui à correria, né, que a gente tem aqui em Londres, as pessoas trabalham muito e não tem o costume de fazer comida, né, nos restaurantes. Então, assim, é muito fast food. As pessoas comem muita comida reciclável, né? Essas comidas que a gente sabe que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Então, devido à correria aqui, de fato, é muito difícil a gente manter alguns hábitos saudáveis. Eu, particularmente, eu procuro me alimentar bem, né? Eu como muitas verduras, muitas frutas, inclusive todas as vezes que eu saio para trabalhar, eu sempre levo algumas frutas na bolsa, sempre. Isso já é de praxe eu fazer. Mas não é uma coisa que seja um hábito, né, dos brasileiros, de um modo geral, das pessoas aqui, porque a gente trabalha muito, é uma vida muito corrida, então, assim, é bem difícil manter esses hábitos saudáveis, bem difícil mesmo. Ô, Vani, foi sua mãe que fez uma bariátrica? Não, na verdade, ela tem interesse em fazer, ela está aí, né, em Salvador, mas ela tem problema de pressão alta. Ela agora desenvolveu como é o nome daquele? Erisipele, não é? Isso. Erisipele. Então, devido a alguns probleminhas de saúde, até o momento, né, eu acho que ela não está, talvez, preparada, né, para fazer uma bariátrica. Mas está buscando, sim, ajuda com psicólogos, está vendo qual será o melhor caminho. Porque, de fato, ela precisa perder peso. Qual, você sabe o peso dela atual? Ai, Bruno, agora, se eu não me engano, ela está com 105, provavelmente, 105 quilos. Ela tem 1,64 m, 1,64 m. Obesidade grau 2. Uhum. Tem uns 40 quilos, 35 de excesso de peso. E exatamente. Qual é a idade de sua mãe, Vani? Ela tem 62. Quer dizer, se a gente for analisar, aquilo, de novo, mostrando um discurso muito coeso, a mãe dela provavelmente já deve ter procurado uma série de especialistas, é uma senhora, pela idade está elegível para cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não tem um limite para um teto, então a gente pode operar em qualquer momento. Fizemos esse ano 6 pacientes acima de 65 anos, muito mais por problemas articulares do que por outros, embora os outros fossem mais graves, mas o articular limita.
Mas essa senhora, por exemplo, a mãe de Vânia, passou por outros colegas, por outros profissionais. Então, eu diria até, Bruno, sem a conhecer, que essa é uma cirurgia que já está aí, na minha opinião, uns 10, 20 anos atrasada. É uma senhora que se tornou hipertensa, sobre um risco altíssimo de doença, já dando insuficiência vascular, dando erisipela. Quer dizer, a gente precisa ver todos os comemorativos desfavoráveis que a obesidade causa. A gente precisa ver todas as complicações que a obesidade causa no indivíduo. Não. É aquilo que eu estava dizendo, não há uma epidemia de cirurgia bariátrica. A epidemia que a gente reconhece é a epidemia de obesidade. E que bom que se opere mais. E que bom que se opere mais cirurgia de câncer, cirurgia oftalmológica. Que bom, porque está se tratando mais. Né? Tive a sua mãe, que ela não está indicada para cirurgia, para ela não achar que vai lá no consultório, eu já vou amarrar ela já vai sair para o centro cirúrgico. Mas diga que ela está convidada a ir lá no consultório. Vai ser um prazer, uma honra ouvi-la, entendê-la, ver os problemas de saúde e explicar para ela o que é a cirurgia. Essa é uma senhora, Bruno, que a gente brincou com o Boxel aqui. Olha que mundo maluco a gente vive, século XXI. Essa senhora, eu não a conheço ainda, mas mais ou menos pelo cenário que a Vânia nos passou, quando a gente imaginou que você poderia, através de plano de saúde ou com dinheiro, cirurgia particular, comprar anos de vida. Parece coisa de videogame, né? Você acaba a sua vida, vou aqui comprar mais vidas. O que acontece hoje é isso. Quando o indivíduo ele sai de hipertensão, diabetes, obesidade grau 2, o indivíduo obeso, ele vive 10 anos em média menos do que o paciente magro. Se você colocar aqui um gráfico de mortalidade e longevidade, você vê lá que são gráficos completamente distintos. Quando esse indivíduo começa a perder peso, bota seu peso dentro de uma faixa etária normal, para a idade, para a altura, você vê que ele ganha naturalmente, tirando excepcionalidades como acidentes ou doenças novas que surjam, esse indivíduo ganha em média aí 1 década de vida. Nossa. Tá vendo aí, Vânia? É verdade. E eu estava fazendo um estudo sobre isso a semana passada com alguns professores. A gente estava estudando as estatísticas dos Estados Unidos, que o índice agora é de 10 pessoas a cada 20 minutos que estão com problemas cardiovasculares, problemas, né, de diabetes, tudo isso é derivado da má alimentação. E está aumentando muito o número de óbitos por causa disso, da má alimentação. E a gente precisa fazer um trabalho, na verdade, de conscientização da importância de se prevenir, porque o que estamos precisando é de prevenção. Porque o indivíduo, quando chega já num determinado patamar de obesidade, é porque já vem talvez de uma má educação alimentar, né, durante muito tempo. Não é uma coisa, acredito eu, que não é uma coisa que aparece da noite para o dia. Né? E primeiramente é a consciência de que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E a gente estava estudando sobre isso a semana passada. Eu vou acrescentar uma informação, Vânia, para você. Essa é da Organização Mundial da Saúde. Obesidade é a segunda causa de morte no mundo. Isso. Eu acho que isso diz tudo, né? É verdade. No quadro que a gente viu de estatística, estava em primeiro lugar. A gente estava conversando sobre isso. Aumentou muito. E disse que a próxima geração vai ter 10 anos a menos de vida do que as gerações passadas. E foram especialistas que estavam discutindo sobre isso. E realmente é algo que choca, né? A gente, às vezes, não se dá conta do quão é importante a gente cuidar dessa questão alimentar. E eu cada vez mais estou me conscientizando, principalmente porque eu tenho uma filha, e já tenho que começar a habituar ela desde cedo. Ela tem 4 anos, mas eu procuro balancear a alimentação dela. Não somente carne, mas com peixe, ou uma fruta, verdura, um suco. Evitar refrigerantes, essas comidas, né, de fast food, que é muito, muito acessível aqui para todos os valores aqui, né? São valores que são acessíveis, não se compara às vezes com o fast food do Brasil, que às vezes tem uns valores elevados. Aqui todo mundo pode comprar, todo mundo, sabe? Tem essa facilidade. Então, por isso também esse aumento do consumo nos países de primeiro mundo, devido à facilidade, o acesso que as pessoas têm
E é super normal você ver as pessoas comendo na rua, super normal aqui. Principalmente tem o chicken fry, não sei se vocês já ouviram falar, que é o peixe com a chicken chips, que é com a batata frita. É o chicken chips, e todo mundo come o chicken aqui chips. Tá virando, Vânia, aqui também tá virando já tá virando. Aqui em tudo já que é esquina. Aí? Tem um tal dos baldes agora também, enfim, parece que chegou aqui, viu? 3 ou 4 lojas aqui. Isso, exatamente. E a moda já pegou aí, né? Vânia, vou lhe dar um número aqui, nós estávamos falando da audiência, tá? Eu recebi um Analytics aqui, meu segundo lugar que mais assiste a gente é o Reino Unido, primeiro lugar Brasil, segundo lugar Reino Unido, aí ó, terceiro lugar Zâmbia. Eu sabia onde era a Zâmbia, agora não sei mais não. Se eu divulgo, eu posto aqui no meus grupos, é bonito. Nepal é bonito, viu? Nepal é, se eu não estiver enganado, é Indonésia, aquela região de lá, viu? Porto Rico, Portugal, Tanzânia, Burundi. Esse Burundi, eu não sei onde é esse país, não sei. Guiné Equatorial e Espanha. Então são os 12 primeiros países aqui que a gente bate a audiência. E nas cidades daqui do Brasil, Camaçari está em primeiro, segundo Salvador, depois Alagoinhas, Dias d'Ávila, Mata de São João, Londres, está vendo? O Reino Unido entra também. Claro. Rio de Janeiro. É por causa do nosso projeto. Isso. Então, como é divulgado aqui. Exatamente. Rio de Janeiro. Por causa do projeto aqui, então é mais fácil. Isso. Divulga. Itanagra, eu quero mandar um abraço para Marcos Sarmento, lá de Itanagra, é pertinho, a cidade pequenininha, lá perto de Araçás. Um abraço para Araçais. Itanagra. Fidel. Um abraço para Fidel, prefeito lá de Aramaria, amigo da gente também. São Paulo tá aqui. Pois é, Van. Então, depois vou pesquisar essas cidades aqui, viu? Vou pesquisar direitinho. Mas Van, fale pra gente aí. Eu já tô chegando até no finalzinho do programa. O papo hoje com o doutor tá bom. Vai ter que ser em doses homeopáticas. Eu tenho que trazer o doutor aqui outra vez. Não me chame não que eu vou querer uma consulta, viu? Fala pra gente aí, Van, como é que tá essa questão da pandemia, do retorno das atividades. Explica aí direitinho como é que tá esse procedimento aí. Bruno, aqui está acontecendo tudo gradativamente, não é? A princípio, o Boris Johnson fez o lockdown, então todos os bares, restaurantes, todos ficaram fechados. Agora foi, sim, liberado aos poucos, a cada 15 dias foi se liberando um setor, mas os supermercados e as farmácias continuaram funcionando normalmente. Aqui a diferença é que as pessoas, de fato, Bruno, respeitam muito a questão do distanciamento. Você vê muita gente na rua, desde que teve o lockdown, as pessoas não ficaram em casa, tá? Você vê as pessoas com suas vidas normal na rua, mas nota-se bem a preocupação do distanciamento, né? Não é todas as pessoas que estão usando máscaras, mas você vê essa preocupação. Quando eu estou passando numa calçada, a pessoa espera, sabe, eu passar para poder passar um pouco mais distante, não há aquele contato, sabe, muito direto entre as pessoas. Então, assim, acredita-se que vai haver agora, né, a abertura das escolas em setembro. Algumas pessoas estão bastante preocupadas com essa volta às aulas. O primeiro-ministro já falou outra vez que talvez nós tenhamos uma segunda onda, né, dessa epidemia, mas não é nada confirmado ainda, porque as coisas estão acontecendo, eles também estão evoluindo, é um vírus novo, né, que eles ainda não têm muita informação, mas a gente está vendo que está sendo feito algo, né? Eles estão, de fato, conscientizando as pessoas, todos os lugares que você vai ter as pessoas com álcool gel, com a viseira. Eu vim agora do centro e todos os lugares por onde eu passei das lojas tem alguém com álcool gel higienizando a mão. Tem também as máquinas que você pode higienizar suas mãos, as pessoas usando viseiras, né, os funcionários públicos. Então, assim, você vê que tem essa preocupação, esse respeito. As pessoas não ficaram dentro de casa, assim. Não teve essa coisa de ficar todo mundo dentro de casa. Todo mundo seguiu com suas vidas normal. Mas com essa consciência do distanciamento e da higienização. Rapaz, que acho que é o principal. Então, acho que eles aprenderam com os brasileiros, mano, porque aqui a educação também. Eu estou aqui com algumas imagens, não vou passar nem hoje no programa, amanhã, das festas lá na Ribeira, na Fazenda Grande do Retiro. Na semana passada aqui em Camaçari, lá no espaço da tia
Tia Bia aparece e a 18ª ficou pequena de tantas 60 pessoas que foram presas. Em Brumado, eu recebi as imagens aqui da cidade de Brumado do Corona Fest, viu, doutor? Do Corona Fest. E esse final de semana as praias estavam lotadas, meu amigo. Lotada. Aqui também, Bruno. Foi, aqui eu vi. Também. As praias estão lotadas também. Foi, viu? a França, inclusive, foi um dos dias que mais teve gente na praia, viu? Os franceses parecem... E dizem que o francês não gosta de tomar banho, rapaz. Os franceses estavam lá na praia, não entendi muito não, viu, Van? Só na areia. Na areia, viu? Mas, Van, brigadão pela sua presença. Obrigada, vamos marcar querido, agora outro momento para a gente falar um pouco do trabalho social que você desenvolve. Doutor, ela desenvolve um trabalho lá com a gente em Londres de filantropia que é fantástico. Então, Vânia, ela faz várias ações sociais lá, distribuição de donativos. Quando ela vem aqui no Brasil, ela também faz algumas ações. Então, Van é uma pessoa que faz a diferença por lá também. Então, eu queria até agradecer, Van, por esse trabalho que você desenvolve aí. Amém, Bruna, nós todos. Eu, na verdade, tenho também uma inspiração, né? Nós somos amigos há muitos anos, então a gente sempre buscou, né, fazer o melhor, porque aqui a gente está de passagem, mas a gente pode fazer a nossa contribuição, né, para um mundo melhor. E a gente vai fazendo a nossa parte. Antes de eu me despedir de você, né, você falando que eu sou sua inspiração, muito obrigado, me sinto lisonjeado. Mas deixa eu lhe contar uma piada, a piada do ano. Eu fui dar como todo mundo diz aqui, que eu vivo cacetando o prefeito, o vereador, neste ano publicado no meu Face ali, que dizem que parece que eu tenho muita raiva de prefeito, de vereador. Não, eu não tenho raiva, não. Eu só não gosto de político, é diferente, né? E aí, esses dias, eu fui falar aqui de um projeto, tá? De um vereador, e o vereador disse que era para eu parar de discurso e trabalhar, que disse que eu não dava um pão a ninguém, que eu nunca tinha feito nada por ninguém na vida. Né? Aí eu me levantei da plateia, na verdade foi no dia da audiência pública do marco regulatório, né? Que os vereadores, eu acho que mal sabem o que é a Lei 13.019. Eles sabem, sim, distribuir pão, distribuir cesta básica para quem está passando necessidade, para eles fotografarem, como agora eles estão mandando mensagenzinhas, né, dizendo, o dia do amigo, eu achei a cara de pau, né, de um monte de político, né, tirando foto, abraçando e chamando o povo de amigo. Amigo, só esqueceram de botar o desenho da onça, né, atrás. E esse cidadão veio dizer que era para eu parar de discurso e fazer algum trabalho social, né? E aí eu virei as costas e saí, né, dando risada. E eu acho engraçado às vezes, né, Van? Mas a gente não precisa nem responder, não. Isso, basta exatamente. A nossa consciência já fala por nós, e isso é o que importa. Exatamente. Mas enfim, é isso aí. Vânia, obrigado Muito pela obrigada, sua presença. Bruno. Obrigada, doutor Bruno. E eu vou marcar uma consulta para minha mãe. Aproveito que está aí ao vivo, né? Já falo logo, né? Oi. Já manda aí. Olha, tá mantida. Tá bom, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, abençoe o senhor aí, doutor Bruno, pelo seu trabalho, tá bom? E vamos nos falando, tá bom, Bruno? Tá, tchau, Van. Dá, pode mandar aí, mande aí que a gente vai encerrar agora. Eu já passei até 5 minutos do programa aqui do encerramento, mas vamos botar aqui que o povo tá falando até aqui, 16, viu? não? Aí, o doutor, rapaz, o povo, doutor, eu já tô na minha 3ª live aqui no Instagram e não para não, viu? Vá, manda ver aí, vamos lá por depoimento, senão o povo depois vai me cobrar. Eu sou Ana Cláudia, né? O que eu tenho a dizer de Dr. Bruno é que ele é um profissional excepcional, né? E que hoje eu sou uma pessoa realizada, né? E ele tem participação nisso. Muito obrigada. Pode pôr outro, vai. Doutor Bruno, um anjo. Falar do Dr. Bruno é fácil. Pessoa maravilhosa, dedicada, um excelente profissional. Sou paciente dele, fiz minha bariátrica tem 2 anos. Foi a melhor decisão da minha vida. Foi a melhor decisão da minha vida. E ele é uma pessoa extraordinária, como pessoa e como profissional. Eu vou chorar, viu, bicho? Doutor Bruno, ele é uma pessoa que apareceu na minha vida quando eu me encontrava no fundo do poço. Mas de emprego para mim era difícil. Chorei diversas vezes com ele, contando sobre experiências ruins que eu tive em relação a procurar emprego,
que as pessoas me olhavam mal pelo fato de ser muito obesa. E já de primeira consulta ele me deu um ânimo, ele me confortou tanto com palavras. E durante todo o processo, entre exames e a cirurgia, ele me apoiou tanto, me apoiou tanto. Ele foi uma pessoa que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, mudou minha vida. Rapaz, pode, pronto, doutor, é isso aí, nós temos... Ainda bem que o programa acabou. Eu ia chorar nas próximas mensagens, mas assim, pô, eu fico muito feliz, eu sei que tudo isso é sincero e verdadeiro, porque eles me dizem isso, e que bom que estão realizadas. A anterior, Bruno, falou de emprego. Eu vou te dar um dado do Colégio Real Londrino, né? do King's Royal Surgery de Londres. Eu faço parte de cirurgiões que são consultados para dar dados. Eles pegam dados, mas a gente tem um bom volume de cirurgia. E natural que eles perguntem, né? No mundo afora, eu não sou nenhum privilegiado por isso, eu quis fazer parte. O paciente obeso, ele é o último a ser contratado. O paciente obeso, ele é o primeiro a ser demitido. Não sou eu que estou dizendo. Está lá numa pesquisa populacional, para saber de hábitos, né? De preconceito, de discriminação, de contratação, de demissão. É uma pergunta, são quase 30 perguntas, onde a gente sai respondendo nossos pacientes e depois isso é devolvido a Londres e Londres manda para a gente os gráficos com as respostas. Então, é uma pena, é lamentável que seja assim, mas né? É o fato que a gente não tem como fechar a porta. Muito obrigado aí pelas mensagens, viu? Todas vocês. Fiquei muito... Ainda bem que acabou, viu? Na verdade, doutor, não acabou. Eu vou guardar, eu vou mandar depois de brinde para o senhor, porque o programa... Nós vamos encerrar o programa, mas mandaram ali um monte, porque eu soube até... Doutor, na verdade, quando nós decidimos entrevistar, foi justamente por essa sensibilidade que as pessoas passaram para a gente, porque eu faço uma seleção aqui dos entrevistados, tá? E daí, o que me chamou a atenção é justamente essa repercussão, né? Então, quando nós tivemos essa escolha de trazer o senhor, e eu fui entrar em contato com algumas pessoas, eu vi não só a questão médica da coisa, mas a sensibilidade, a forma com que todo mundo se prontificou na hora e também dos seus pacientes ficaram apaixonados e montaram fã-clube e disseram, vai todo mundo assistir, vamos correr e tal. E isso que chamou a atenção da gente, né? Porque nós sabemos que às vezes o enfermo, e muita gente não entende isso, o enfermo ele já vem fragilizado. Sim. Então às vezes a gente percebe que ele está agoniado, ele quer resolver o problema dele. Muitas vezes aquele profissional que está para atender também às vezes está fragilizado por algum momento. E o aparelho de saúde que nós temos no nosso país realmente é sucateado e as pessoas às vezes costumam sempre taxar, né, alguns profissionais. Mas a gente percebeu que o trabalho que o senhor desenvolve vai além do trabalho de saúde, é um trabalho humano, é um trabalho que o senhor ouve as pessoas. Então, para a gente foi uma honra receber o senhor hoje aqui no programa e pode ter certeza que daqui para frente a gente terá outros olhos, inclusive, acompanhar o trabalho do senhor para que a gente possa passar essas informações. Eu tenho várias perguntas aqui, né, mas a gente vai deixar para outra ocasião. Mas o que eu pude perceber, tem uma pergunta que me fizeram aqui agora também, a respeito do que precisa, etc. Mas, no caso, é como o doutor falou, tem que se passar por uma avaliação. Não tem como dizer quem pode operar e quem não pode, né, doutor? Aí tudo começa na consulta. Tem que vir para consulta para a gente. A gente atende aqui em Camaçari também, 2 vezes na semana. E aí a gente vai ver peso, ver altura, a gente vai ver doenças associadas, a gente vai ver o desejo. É outra coisa que eu mudei no meu atendimento de uns 5 anos para cá. Normal, eu sou muito franco, deu para perceber, eu sou muito honesto, reconheço meus defeitos, minhas virtudes. No início da minha carreira eu não podia ver um gordinho que eu queria dar o cartão. Depois disso eu fui amadurecendo e fui vendo assim, não, eu vou operar pacientes que queiram ser operados. Meu papel não é convencê-los a operar. Hoje a consulta ela é carinhosa, cuidadosa, acolhedora, mas é uma consulta técnica. E depois eu finalizo. O que é que você quer que eu faça? Você está apta, elegível, posso pedir os exames? Ou você acha que você precisa de mais um tempo para conversar com seu esposo, ou com sua mulher, com sua família? Quer trazer? Hoje mesmo eu pedi a cirurgia de uma mocinha de 20 anos. O pai dela é policial. Eu falei, cadê seu pai?
Porque assim, você é maior de idade lá para suas negras. Ainda mora com os pais, vive dos pais, né, Bruno? Sim, claro. Bota os pais aqui dentro. Aí o pai dela pediu que o pai dele entrasse. Então assim, esse tipo de postura, até o pai entende, Bruno, que é esquisito, é diferente, entendeu? Sim. Eu podia querer despachar ela rápido, Sim. porque o consultório estava cheio. Eu parei tudo, esperei que o seu Albérico entrasse, expliquei tudo de novo. Falei, seu Albérico, você tem mais dúvidas? Pergunte. O telefone é esse aqui, pode ligar. Qualquer coisa me ligue, mas não me ligue por qualquer coisa, né? Manda um zap. Então, esse cuidado realmente a gente tem. Vem para consulta que a gente faz uma avaliação e aí a decisão sempre é do paciente. Doutor, outra pergunta bem rápida, objetiva. Vou dar uma atropelada aqui no doutor, que é o seguinte... Não que estão abastecendo. Estão abastecendo, né? Doutor, o pós-operatório, ele consiste em quanto tempo? Que é outra pergunta que todo mundo tem feito aqui para mim, porque por ser uma cirurgia de alta complexidade, as pessoas têm dúvida, esse pós-operatório ele é longo ou também tem que ser analisado? O pós-operatório, eu vou de novo, da forma mais prudente que eu puder ser. Eu vou citar o que os meus pacientes dizem. E aí, de novo, vou dar uma de nerd. Eu estive no ano de 2018 na Cleveland Clinic, é uma das clínicas de maior respaldo e respeito nos Estados Unidos. É uma clínica tão potente, Bruno, que ela atendia 52% dos atendimentos da Cleveland Clinic em Ohio, nos Estados Unidos, eram pacientes muçulmanos. A Cleveland Clinic fez o quê? Abriu uma sucursal em Dubai. A Cleveland Clinic criou um conceito de patients first, pacientes em primeiro lugar. E isso tem se espalhado, ainda chegou aqui para o Brasil, isso já tem um conceito de mais de 10 anos, tá? Mas está chegando ainda, isso ainda é muito incipiente em algumas instituições. E em 2018 ela criou um outro programa, a Cleveland Clinic criou, e adivinha quem pegou o programa? A Disney, que é expectativa, experiência e experiência, e tinha um outro critério que eu não vou me lembrar agora. O que você espera da cirurgia, tá? Quais são as suas expectativas e satisfação. Como foi sua experiência e se você ficou satisfeito. Então, às vezes o paciente, essa é a sua pergunta, o pós-operatório é longo, é curto? O pós-operatório é para sempre. Nos primeiros 7 dias a 15, dieta só líquida. De 15 a 20, uma dieta mais pastosa, depois uma dieta mais sólida. Os pontos são retirados, não há pontos, mas a revisão da ferida é feita entre o 10º dia e o 15º dia. E a consulta com o nutricionista também nesse período. Com o nutricionista, com o psicólogo, e volta comigo de novo com 30 dias e com endócrino. Esse é o nosso programa. E todos os pacientes eu pergunto. Logo no início, aqueles pacientes nem sabem que eu estou perguntando, mas eu já estou aplicando o teste, né? O que ele acha que vai ser o pós-operatório. O paciente, eu vou ter que me encostar, eu vou ter que pedir 15 dias. Então é a expectativa dele, né? E o resultado final é a satisfação e qual foi a experiência. A maioria esmagadora, para não dizer 99%, ninguém é 100%, 99% dos pacientes saem satisfeitos. E a experiência é a melhor possível. O que eu ouço dos pacientes? Achei que ia sofrer mais. Achei que ia ser mais doloroso. Achei que eu não ia conseguir voltar ao trabalho. Achei que eu não ia conseguir me adaptar à dieta. Então, na verdade, a gente surpreende a expectativa dele. Ele desenhava na cabeça um pós-operatório ruim e depois ele viu que é muito melhor, é muito mais tranquilo do que ele imagina. A gente dá 15 dias de atestado para que o paciente possa se adaptar a uma dieta líquida. Mas eu vou falar aqui, eu tenho meu comprometimento social como empresário, como médico. Então, muitos pacientes aqui da Ford, me permita citar a Ford, claro. A gente opera muitos funcionários da Ford. A Ford tinha fechado alguns turnos, os pacientes estavam com medo de perder os empregos, e a Ford com medo de perder os pacientes, de perder o seu funcionário, ou por muito tempo de afastamento. A Ford nunca me contactou, e eu nunca contactei a Ford, mas foi uma iniciativa minha e do paciente. Doutor, dá para voltar com 7 dias a um trabalho de operação? Sim. Com 7 dias, se esse paciente passava por mim, eu liberava ele. Então, veja, não usava nem uns 15 dias para fazer um trabalho braçal. Muitas vezes o médico do trabalho me contactava e eu dizia, olha, do ponto de vista bariátrico está liberado. Então, a recuperação da intervenção cirúrgica ela é muito boa, ela é muito tranquila. A pausa que a gente faz é para dieta.
porque a gente precisa se alimentar a cada 2 horas. Então tem trabalho que não consegue, né? No intervalo de 2 horas ele toma um suco, depois toma uma água de coco. Mas o afastamento é muito mais pela dieta do que pela intervenção. Entendi. Outra pergunta rapidona, doutor, que todo mundo tem a respeito da pele, né? Todo mundo sempre fala que fica com excesso de pele, etc. Como é esse processo também da redução de pele? Estava faltando essa pergunta aqui. De novo, eu vou desmistificar. Qualquer coisa que faça você perder peso, vai ter excesso de pele. O indivíduo, quando ele engorda, ele faz excesso de pele. Quando ele aumenta o volume do abdômen, da mama, do braço, ele acabou de aumentar a pele. Então temos aqui um indivíduo obeso, que ele aumentou, ele esticou a pele de todas as partes do seu corpo. Qualquer coisa que faça, Bruno, ele perder 30, 40, 50 quilos, qualquer coisa, vai ficar com excesso de pele. Então não é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela ganha um destaque nisso aí, porque é dos mecanismos atuais que nós temos, o mais eficiente deles. Foi como eu te disse. Nada tira tanto peso e mantém, o que é melhor, o indivíduo magro por tanto tempo do que a cirurgia bariátrica. Na medicina a gente chama esse tratamento de padrão ouro. Então a cirurgia bariátrica é um padrão ouro. Por isso se fala tanto da cirurgia bariátrica. Mas o excesso de pele esse indivíduo fez quando engordou. E qualquer coisa que faça ele perder todo o excesso de pele, ou de peso, ele vai ficar com excesso de pele. A diferença é que se nós comprovarmos para o plano de saúde que ele perdeu peso através de uma intervenção cirúrgica, e aí o cirurgião bariátrico desse paciente relata isso, dá um documento, esse indivíduo ainda tem, Bruno, o direito de fazer, pelo plano de saúde, uma correção do abdômen. Entendi. Pelo excesso de pele. Outra pergunta é a respeito dos procedimentos cirúrgicos. Algumas pessoas falam do anel, outras pessoas falam do balão. Quais são os procedimentos mais frequentes? O anel não se bota mais, Bruno. O anel ele migrava, né? Migrar é caminhar dentro do corpo humano, então trazia muitos problemas, né? Ele perfurava o estômago, ele torcia o estômago, então não se usa mais o anel. Para não dizer que não se usa, em raros casos a gente lança a mão especificamente do anel, mas isso é muito raro, né? São situações muito específicas em indivíduos. Eu faço isso há 12 anos e nunca coloquei anel em nenhum paciente meu, para você ter uma ideia do quanto raro é. O balão ele não é uma cirurgia. O balão é uma intervenção que é feita por endoscopia, os planos não cobrem, custa tão caro quanto uma cirurgia, mas sem os benefícios de uma cirurgia. Então, às vezes, por exemplo, eu quero tratar um diabetes, o paciente precisa ser operado, entendeu? O balão não faria isso. O balão não faria isso de jeito nenhum. Eu quero tirar 40 quilos, o balão não faria isso de jeito nenhum. E lembrando, depois que você remove o balão, aquele indivíduo volta a ter o volume do estômago que ele sempre teve. O balão é que nem medicação. Depois que você suspende a medicação, ou que você tira aquele balão de dentro do estômago, o indivíduo, ou ele se comporta, ou ele volta a ser o indivíduo de sempre. E aí, 100% dos pacientes que usam balão, não existe 100% em nada. Então vamos lá, 99% dos pacientes que usam balão, eles acabam ganhando peso de novo. Entendi. Rapaz, 14 horas e 21 minutos, chegamos ao programa, rapaz, o programa até às 14 horas, só que o papo tava tão bom com o doutor aqui. Coisa, rapaz, que nós passamos, o zap tá aqui cheio para eu poder responder. Aqui também, estão querendo mandar até a foto aqui, doutor, do antes e do depois. Mas aí eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou prometer, vocês vão me mandar a foto pelo zap e eu prometo que no próximo programa eu apresento aqui o antes e depois. E aí qualquer coisa, onde o doutor tiver, ele entra online com a gente rapidão, para ele dar só o troféu joinha, tá? E aí do sucesso de vocês, tá todo mundo, fica Cleide Moraes, viu? Tá dizendo aqui que queria mandar a foto, tá vendo, doutor? Do antes e do depois. Cleide, eu conheço muitos meus pacientes por nome e sobrenome. Cleide, eu conheço tanto que eu já conheço até a foto, que é uma foto que ela tá de touca no sofá. Oi? Eu digo, Cleide, essa foto sua, ela é antagônica. Essas mudanças, se eu te mostrar lá no meu site, no meu Instagram, os antes e depois, Bruno, você vai se surpreender. Eu me surpreendo. Eu me lembro uma vez que eu estava no consultório, eram as 3 últimas pacientes. Minha esposa foi lá fazer uma visita para mim. Eu não me lembro da situação, mas ela esperou pacientemente as 3 meninas entrarem, uma em cada vez. E eram meninas magras e lindas, e todas usuárias de academia, com roupas apertadas e decotadas e minúsculas, porque a autoestima dessa mulher vai lá para cima. E quando ela entrou, como toda e boa mulher, deu aquele bom dia, mas foi direto ao assunto. Olha, o que essas moças queriam aqui em consultório com você? E eu disse, todas são pacientes ex-bariátricas. Ela não acreditava.
que uma moça com 50 quilos, com 49, com 60 e poucos, um dia já teve 60, um dia já teve 100, 120, 130 quilos. Eram meninas que estavam voltando aí 3, 4 anos depois de operadas, com abdômen realizado, prótese mamária, fazendo academia, muitas já grávidas, mamãe, outras que eram solteiras, casadas. Então, assim, é uma mudança de vida. Quando elas me mostram, eu não acredito, né? Que aquele indivíduo já foi 130 quilos, né? Já teve 130 quilos. Rapaz, o Dr. Bruno, ele, daqui a um dia a gente vai ter um programa de TV, viu? Daqui a um dia vai ter um programa, vai ser igual o Dr. Ray, só que vai botar o fã-clube do doutor, viu? 14 horas e 23 minutos, Dr. Bruno Duque, brigadão pela presença hoje aqui no nosso programa, muito simpático. Agora, olha, eu não conhecia, eu vou até alertar, 90% dos meus entrevistados eu não conheço, eu vou fazendo minha pauta e o pessoal da produção vai correndo atrás, né? Então, eu não seria nem suspeito dos elogios de tudo que recebi aqui, mas vou só confirmar, tá, o fã-clube Dr. Bruno, pela simpatia realmente do senhor, agradeço. Muito agradável. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve, Obrigado. tá? E a gente queria muito, é o que a gente sonha, de pessoas que estejam sempre fazendo bem. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu espero a gente ter outra oportunidade. Bom, eu vou redizer, né? Vou ratificar que foi honroso para mim. Se você olhar no WhatsApp de Tayane, não foi nem questionável, não teve nem suspiro. Ela disse que sim, eu disse que estava disponível. Já o conhecia, conheço você, conheço outros jornalistas que fazem um programa muito parecido, já dei entrevistas aqui. Adoro a cidade, adoro Camaçari, estou aqui há 11 anos, atendo aqui 2 vezes na semana, me sinto muito privilegiado. O programa ele é lindo, você está de parabéns. Comentários pertinentes, muito atuais. Vocês que estão assistindo, então assim, é um programa que traz aqui para nós, não perde nada em qualidade para qualquer programa de audiência maior ou de rede nacional, com pautas atuais, muito central, muito lúcido naquilo que se fala. Obrigado a todos pelas lindas palavras que vocês proferiram, pelas mensagens de carinho. Abre aspas, né? Se me chamar eu vou, se me chamar de novo eu venho. Eu vou dar um spoiler aqui, viu, Bruno? Posso dar um spoiler? Claro, fica à vontade. Olha, qualquer dúvida aí, manda um direct pra gente no Dr. Bruno Duque ou Dr. Bruno Duque no Facebook, no 8100-2533. Eu atendo aqui na Santa Helena toda segunda-feira de tarde, estou aqui no Centro Médio toda quinta-feira de tarde, opero na Santa Helena, onde operei a Ana Cláudia, que mandou essa mensagem linda. Então, muito obrigado a todos, a você, Bruno, e a Tayane também. É isso aí, são 14 horas e 25 minutos, eu quero finalizar o nosso programa lembrando da campanha desse mês. Todos os meses nós falamos da campanha da cor, nós estamos na campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação, e essa semana e semana que vem nós vamos pautar muito, inclusive falando sobre as polêmicas das mães amamentarem em espaço público e etc, mas vamos enfatizar o Agosto Dourado, que incentiva a amamentação. Então, eu peço que as secretarias de saúde comecem já a fazer as suas campanhas educativas, e agradecer a todos os nossos ouvintes internautas, 48.485 pessoas nos ouvindo agora. Aquele forte abraço para todos vocês, para a Van que está lá no Reino Unido, para a Vini que está no Reino Unido que não deu, Dandan acabou de me ligar aqui do Pará. Dandan, eu converso com você amanhã, não vai dar mais tempo, passei 26 minutos, ainda bem que eu não tenho outro programa depois do meu, né? Porque senão o outro apresentador ia me dar uns cascudos. Mandar um abraço para Wagner Oleiro, que também apresenta um programa na Recife FM, que nós somos parceiros, então todos os dias eu participo no programa Notícias Diárias lá na Recife FM, eu sou comentarista todos os dias. Johnny Ribeiro, que apresenta o programa Alegre Mais Você na Recife FM, mandar um abraço para Marconi William, também Alagoinhas na FM, que transmite o nosso programa. Gilson, também da Rádio Comunitária do Parafuso, que acompanhou também o nosso programa. Para vocês que estão curtindo a gente, ouvindo a gente pelo rádio, vocês vão ficar agora com a programação musical. Para vocês que estão acompanhando a gente através da nossa TV, a nossa grade de programação também. Nas redes sociais, um beijo, um abraço para vocês que estão no Twitter, no Facebook, no Instagram. Um abraço para todos vocês. E amanhã
às 12 horas em ponto, estarei aqui novamente. Amanhã será a professora Kátia, que é pedagoga e está fazendo parte do movimento da reabertura das escolas privadas aqui na cidade. Então, forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.